No estúdio da TV Carta Maior, em Porto Alegre, na transmissão do primeiro encontro ibero-americano de conselhos econômicos e sociais, o conselheiro Jacques Távora Alfonsin, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, participante envolvido na comissão temática, na Câmara Temática das Economias do Campo. Questão da reforma agrária, dos sem terra, crise das cooperativas. Jacques, essa reunião do Conselho traz algum tipo de pauta especificamente nessa área em que você tem militado? Eu sou muito otimista a esse respeito, né? Nesse primeiro ano, por exemplo, de atividade da nossa Câmara Temática, nós já tivemos oportunidade de realizar 2 seminários. Um deles, durante a Feira do Livro, examinou, com assessoria da Fundação Estadual de Estatística, a situação específica da pobreza no Estado, né? Mostrando aquelas áreas, aqueles municípios onde o escândalo da permanência desse mal, dessa injustiça social, ainda é muito grande, né? E há, inclusive, uma sugestão aberta para que se aprofunde o estudo do modelo de desenvolvimento que o Conselho está discutindo, né? E está sugerindo ao Estado as medidas indispensáveis para o enfrentamento desse problema. O meu otimismo aumenta na medida em que estes seminários não estão apenas abertos aos conselheiros. Tem vindo aí entidades sociais, tem vindo órgãos do governo, tem havido um diálogo bastante intenso nesse aspecto. É claro que nós somos conscientes do quanto a reforma agrária já não é mais prioridade política da União, né? Mas isso não em nada impede que o Conselho, por exemplo, abra suas portas para o movimento sem terra, para as pequenas cooperativas, para o MAB, movimento dos atingidos por barragens, para o MTD, o movimento dos trabalhadores desempregados. Então isso tem, é claro que há ainda uma experiência, como é uma experiência nova, ainda envolve uma discussão muito grande da sociedade civil sobre se isso não é uma torcida organizada do governo. Quem vai aos seminários vê que não é bem assim. Agora, essa interlocução com os outros participantes, esse diálogo com os outros participantes do Conselho, os mais refratários, por exemplo, como é que recebem isso, essa reação, essa impermeabilidade? Recebem muito mal. Pois é, mas e o Conselho consegue neutralizar isso? Não, claro que existem alguns pontos de impasse, especialmente aqueles relacionados com a reforma agrária e com os protestos que o MST, por exemplo, faz no campo, né, que são bastante acentuados ainda. Agora, isso não quer dizer que nesse embate que há lá dentro, né, não se possa, eu não digo que vá se obter um consenso relacionado com a solução dos problemas do campo, mas vai se poder adiantar para o governo do Estado, primeiro a denúncia, como essa do Seminário da Pobreza, né? E depois a discussão dos possíveis caminhos de solução. Canales, se tu me permitir, nós estamos também, junto com a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, realizando vários encontros junto aos quilombolas, aos índios, né? Estamos ampliando a discussão para gente vitimada secularmente pela pobreza. Que não estavam contemplados na atual... Não estavam contemplados anteriormente. Quer dizer, agora debate sobre a anistia. Agora eles têm um espaço para dizer o que pensam, né? Agora, em todas essas questões, inclusive nessa dos quilombolas, tem uma questão central aí, que é a questão da mídia, que é a questão da comunicação. Né? E essa tensão que se agrava da mídia em relação aos movimentos sociais também, o Conselho e a militância têm algum tipo de expectativa em relação à democratização da mídia? Ou seja, pode-se esperar alguma coisa do Conselho, alguma contribuição do Conselho para isso? Há uma Câmara Temática no Conselho que está tratando disso, né? Exatamente da criação do Conselho de Comunicação. Nós, evidentemente, a gente sabe o monopólio, a manipulação das notícias, aquilo que
que vitima praticamente grande parte da comunicação no país e no Estado, né? Mas até nessa área, se esse Conselho de Comunicação realmente o governador puder emplacar, como a gente espera que emplaque, eu tenho a impressão que aí vai se dar aquilo que está se dando nas outras câmaras temáticas, ou seja, a oportunidade das tensões serem publicadas, serem conhecidos os pontos de bloqueio da comunicação, né, e os pontos de legitimação, ou seja, onde há espaço, como é o caso da Carta Capital, né? Tem um espaço onde se tenha o coletivo Catarse, né? Tem um espaço de dizer alguma coisa e de criar uma comunicação alternativa. É claro que nós sabemos das dificuldades e do poder que vamos enfrentar em sentido contrário, mas isso não quer dizer que a gente também não avance nessa área. Muito obrigado, Jacques Távora Alfonsin.